queria fazer com vocês aqui é literalmente examinar o ensino de Paulo, especialmente em Romanos, e tentar oferecer um outro tipo de leitura para algumas passagens-chave da famosa epístola. Talvez aí, alguém já comentou que talvez seja o livro bíblico mais importante por seu impacto na história da igreja. Então, o título da palestra é A Política Anti-Imperial do Apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos. Talvez por vício de criação, vários de nós aqui vindo de um background de rejeição da cultura e uma desconfiança da esfera política, a gente talvez tenha sido criado com a noção de que a mensagem, especialmente do Novo Testamento, seria uma mensagem apolítica, não só a partidária, mas uma mensagem apolítica. O que eu quero argumentar com vocês é que, especialmente em Romanos, Paulo é intensamente político, okay? Mas eu não quero adiantar, vamos chegar passo a passo ao argumento. Então eu queria começar falando um pouco aí do contexto social e político que a carta aos Romanos foi escrita. Os eruditos, tanto conservadores como liberais, eles têm sugerido que a data de escrita da carta se dá entre 55 e 57. Paulo escreve da cidade de Corinto, escreve essa carta para uma igreja que não o conhece ainda. Ele escreve aos romanos, a igreja de Roma, para se apresentar. E aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Essa carta, se essas datas aí aproximadas estão corretas, foi escrita pouco depois do imperador Nero ter assumido o poder no Império Romano. No slide seguinte, você tem um mapa do Império Romano, talvez um império de maior extensão na história. Você pode notar aí que, começando lá de cima, o Império Romano começa na fronteira da Escócia, abarca Portugal, Espanha, França, partes da Alemanha, Itália, os Balcãs, Hungria, Romênia, grande parte do Oriente, chegando aí a quase o Iraque atual, Egito e grande parte do norte da África, as atuais Argélia, Marrocos, Tunísia, Líbia e Egito. Quando Paulo escreve a sua carta, então, Roma ela está no seu clímax, no seu ápice. Ela é o império que chega à sua máxima extensão. Uns anos antes, o imperador Cláudio, cognominado o Gago, ele acaba conquistando a Inglaterra, e mais ou menos essa é a extensão de império que vai durar mais ou menos até o quinto século depois de Cristo. Então, Paulo está escrevendo essa epístola, uma epístola essencialmente missionária e doutrinal, para o centro de poder daquela época, para a capital do maior império da história, talvez um dos maiores impérios da história. E esse império se encontra no seu auge, no seu momento de maior impacto na antiguidade clássica. Um outro ponto importante aí é pensar sobre a composição da igreja em Roma. Essa igreja foi fundada mais ou menos em 49 depois de Cristo. Então a carta foi escrita mais ou menos 5, 7, 8 anos depois da carta ter sido escrita. Essa igreja provavelmente foi fundada por judeus que se converteram no Pentecostes, que estavam em Jerusalém por ocasião do derramamento do Espírito Santo, e que quando voltaram para Roma acabaram abrindo uma comunidade naquela cidade. Em Atos 18, 2, nós aprendemos que o imperador Cláudio, que eu mencionei há pouco, por causa de alguma tensão entre judeus e cristãos, ele expulsa os judeus de Roma. E aí essa igreja se torna uma igreja essencialmente gentílica. Só que pouco tempo depois, Cláudio derruba esse decreto, essa ordem, os judeus voltam a Roma, inclusive aqueles judeus que abraçaram Cristo como único Messias, e agora você, pelo que parece aí pela leitura dos capítulos finais da carta, começa a surgir uma série de tensões entre judeus cristãos, que entendiam que era necessário abraçar dias santos, comidas especiais e algumas leis dietéticas e leis culturais, e gentios cristãos que não tinham muito escrúpulo com essas questões que eram caras aos gentios por causa do seu pano de fundo religioso. Você pode ver isso, por exemplo, em Romanos capítulo 14, verso 1 até capítulo 15, verso 33. Essa seção aí não é um mero apêndice à epístola, mas parece que depois de Paulo caminhar por uma série de questões doutrinais, teológicas, ele conclui mostrando que o alvo do evangelho, eu vou voltar a esse ponto, é tornar a igreja uma unidade multiétnica.
e que judeus cristãos e gentios cristãos, porque ambos alcançados pela graça, têm que saber conviver em liberdade e em respeito mútuo. Um outro ponto que eu julgo interessante nessa primeira palavra sobre a Epístola aos Romanos é que em capítulo 15, verso 24 e verso 28, Paulo diz do seu desejo chegar à Espanha, a antiga Társis lá de Jonas, e ele, por assim dizer, prepara essa grande epístola para conseguir uma carta de recomendação e para ser apoiado pela igreja em Roma para chegar na extremidade ocidental do império. Esse é um pano de fundo bem simples, o contexto cultural, o contexto social, o contexto político daquela época, o imperador que governava o império, a constituição da igreja em Roma, as tensões que aquela igreja passa em Roma. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias então em Romanos. Eu não vou poder ler todas as passagens bíblicas, mas se você manter aberto aí eu vou destacando algumas e depois você pode, com calma em casa, tentar conferir se o que eu estou dizendo aqui realmente é calcado no texto bíblico. Mas eu queria começar olhando, bem rapidamente, os primeiros 5 versos de Romanos, capítulo 1. Geralmente, quando você pega comentários bíblicos mais reformados ou luteranos, eles rapidamente vão pular essa passagem, vão pular a passagem seguinte, capítulo 1, 8 a 15, e vão direto para Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, e vão sugerir que ali está o tema da epístola. A minha posição é um pouco diferente. Eu entendo que nesses primeiros 7 versos, vou colocar assim, você tem todo o conteúdo da epístola resumido. Ok? O ponto de Paulo aqui é, em resumo, mostrar o que ele vai desenvolver depois. E o que ele quer desenvolver depois é a mensagem de Cristo é o Messias davídico, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e agora tem toda a supremacia sobre homens e mulheres. Alguns detalhes aí dessa pequena passagem aí de 1 a 7 do capítulo 1. Um ponto curioso aí para você destacar é que o Evangelho procede da Trindade. Então, nota depois a quantidade de vezes que a palavra, o vocábulo Deus aparece nos primeiros 7 versos. Deus domina, por assim dizer, esses versos. Deus não só é o autor do Evangelho, mas Deus revela o Evangelho. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, mas Deus revela o seu Evangelho exclusivamente na Sagrada Escritura, que foi dada aos profetas do Antigo Testamento. Aqui é um ponto curioso, Sagradas Escrituras aqui se refere ao Antigo Testamento, se refere à mensagem profética do Antigo Testamento, e toda a epístola de Paulo aos Romanos é um grande comentário do Antigo Testamento nesse sentido. O que ele quer mostrar é que Jesus é da linhagem de Davi, ele é o Messias prometido, porque ele ressuscitou dentre os mortos, ele tem toda a supremacia, ele é o único rei, por assim dizer. A gente vai voltar a esse ponto depois. Então, Deus domina a passagem, o Evangelho é de Deus, o Evangelho vem de Deus às Sagradas Escrituras, é a fonte exclusiva para aprender esse Evangelho, e esse Evangelho, essa boa nova, essa boa notícia, trata de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo nessas palavras introdutórias? Jesus é da descendência de Davi, Jesus é o Filho de Deus, Jesus foi ressuscitado entre os mortos, o que aqui pressupõe a morte de Cristo, ok? Ainda que não mencionada, mas ela é pressuposta e está inclusa aqui na noção de ressurreição dentre os mortos, e por causa da obra do Espírito Santo, Jesus recebe o nome que nenhuma outra criatura, nenhum outro ser tem. Jesus agora é o Filho de Deus com poder. A expressão tem que ser lida toda junta, num único fôlego. Se você preferir, você pode botar até hífen entre as várias expressões. Filho, tracinho, de, tracinho, Deus, tracinho, com, tracinho, poder. Esse é o novo nome de Jesus por obra do Espírito Santo. Então você nota que o que Paulo oferece aqui é um resumo dessa boa nova. É um resumo do Evangelho. O Evangelho, então, não é justificação, o Evangelho não é fé, não é arrependimento. A justificação é um benefício do Evangelho, a fé e o arrependimento é o meio de receber o Evangelho. Nas palavras de abertura de Romanos, o Evangelho é Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, morto, ressurreto,
pelos nossos pecados por obra do Espírito Santo, e que recebe um nome que ninguém tem, dado pelo próprio Espírito Santo. E o alvo desse evangelho é que homens e mulheres, judeus e gregos, todos juntos, venham se tornar uma única comunidade, a comunidade dos obedientes pela fé. Uma comunidade que recebe a graça e a paz que procede do próprio evangelho. Então esse é o resumo da carta. Todo o tema da carta está contido aqui. Tudo que vem depois, especialmente entre capítulo 1 e capítulo 9, é um desdobramento desses primeiros versos que resumem, que compactam a mensagem que Paulo tem a levar para a igreja em Roma. E aí eu queria pular para versos 16 e 17. Todo mundo conhece esses versos aqui. Também não vou ler a passagem. Mas Paulo agora, ele fala do evangelho. Qual é o evangelho? A boa nova, a boa notícia de que Jesus Cristo, que viveu no primeiro século na Palestina, na terra prometida, esse Jesus, ele não é um mero homem, mas ele é descendente de Davi, ele é de linhagem real, ele é filho de Deus, ele é o único Messias, ele morreu e foi levantado entre os mortos. Essa mensagem é poderosa. E aqui entra uma questão. Eu já falei isso, já ensinei isso, mas está errado. A gente pega a palavra poder aqui, vai para um Novo Testamento grego, vai para um léxico, aí descobre que a palavra aqui é dinamis, tem alguma semelhança com dinamite, e aí a gente conecta a palavra com dinamite. Não tem nada a ver. Para quem Paulo está escrevendo essa carta? Para Roma. Para uma igreja que está na capital do maior império que já existiu. E Roma se acha poderosa. O que Paulo está oferecendo aqui é uma mensagem que tem todo o poder, que nem mesmo o imperador tem. Uma mensagem que está sobre todas as outras mensagens. Para citar um exegeta, uma mensagem que não é a dobradiça que segura a porta no umbral, mas é o próprio umbral. Por isso que Paulo diz que ele não se envergonha dessa boa notícia a respeito de Jesus como único Messias, Jesus como ressurreto, Jesus como Filho de Deus com poder, porque essa boa notícia, ela é poderosa, ela tem poder, e essa boa notícia poderosa tem poder para nos tornar, nos declarar homens e mulheres completamente justos, parte dessa nova comunidade, parte dessa nova aliança que congrega judeus e gentios igualmente. Eu não tenho tempo para olhar toda a passagem uma a uma, mas os versos 8 a 15 traçam mais ou menos o perfil dessa comunidade que o Messias inaugura, que o Messias quer reunir e sobre a qual o Messias reina. Por exemplo, versos 14 e 15, o Messias ele faz uma nova comunidade, uma comunidade multiétnica que congrega tanto gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes, ou na tradução mais precisa, iletrados. Ok. Nossa tendência é ler essa passagem e achar que essa passagem tem uma aplicação apenas soteriológica. Essa passagem toda que a gente está considerando aqui tem uma implicação apenas para a nossa salvação. Mas, quando você começa a estudar o contexto do Império Romano e a linguagem oficial do Império Romano, você toma um susto. Havia um evangelho no mundo romano. Quando o imperador, por exemplo, Nero, atravessava o mar Adriático para ir visitar uma cidade na Grécia, antes que ele chegasse àquela cidade, um mensageiro ia à frente do cortejo levar uma boa nova, levar um evangelho, que era também chamado de parousia. Aquele que detém o poder está chegando. E aqui a gente tem que lembrar que a palavra imperador é uma palavra técnica que designa uma espécie de ditador militar. Era um cargo militar, alguém que comandava todas as legiões espalhadas pelas fronteiras do império. Era o chefe do exército imperial, por assim dizer. Então, aquele que se apresenta para entrar na cidade, ele é apresentado para uma boa nova, e ele chega investido de poder como o Filho de Deus. E aí se dá a parousia quando a cidade sai para receber o imperador e levar o imperador para dentro da cidade. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele está, por assim dizer, roubando palavras-chave da linguagem política de Roma
e adaptando-a a Jesus como Messias, para mostrar que Jesus, o Messias, aquele que ressurgiu dentre os mortos, filho de Deus e filho de Davi, ele é o único que tem todo o poder. Ele é que tem a supremacia. Todos os poderosos debaixo do céu são a mera paródia de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas palavrinhas que a gente está olhando muito rapidamente, descendente de Davi, filho de Deus, evangelho, Senhor. Quem que era o Senhor no mundo romano? César, imperador. Por que os cristãos foram perseguidos já na época de Nero? Porque eles eram considerados ateus, por adorar o Deus invisível, não a representação humana, e eles eram considerados subversivos, porque eles não adoravam o imperador. Eles eram perseguidos, torturados e mortos por crime de lesa pátria, porque o cristão, além de adorar o Deus invisível, entendia que somente o Deus invisível era o único Senhor. Jesus, na verdade, o único Senhor. Poder, justiça, todas essas palavrinhas tinham conotações políticas, mas elas foram reapropriadas por Paulo, escrevendo para o centro de poder, de decisão naquela época, para mostrar que agora Paulo é o mensageiro. As palavrinhas que ele usa aqui em Romanos 1:1, né? Ele é servo, ele é chamado, ele é apóstolo, ele é separado dessa boa nova que não tem como, que as visões de mundo não cristãs não tem como competir com ela. Antes entram em colisão, entram em conflito com ela. E aí a gente pula para Romanos capítulo 1, verso 18 seguinte. Antes de avançar, então, há um contraste aqui no verso 18. Quando a gente compara o verso 18 com o verso 2 e 17 do capítulo 1, o que a gente vê é o seguinte: nós temos uma boa nova aqui, uma boa notícia, que só é recebida por meio da Sagrada Escritura. Esse evangelho só é aprendido na Sagrada Escritura judaica, não nos oráculos, não nas sibilinas, mas esse evangelho ele é dado exclusivamente na Sagrada Escritura. Se alguém quer ouvir esse evangelho, tem que voltar para as Escrituras judaicas. Tem que voltar para os profetas do Antigo Testamento, para entender, aprender e ser mudado para esse evangelho. Só que aí Paulo faz um contraste entre essa revelação do evangelho dada na Sagrada Escritura e a revelação da ira, do desprazer de Deus dada na criação. Verso 18, uma palavra bem dura. Para aqueles que acham que a ira de Deus é algo do Antigo Testamento, tem um choque aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém, a ideia que é de sufocar, de abafar a verdade pela injustiça. Então, do céu, ou na criação, é revelado o desprazer de Deus, porque homens e mulheres distorceram uma revelação de Deus que era clara, a revelação de Deus, o Criador. Então, o ponto de Paulo, versos 19 e 20, é que a revelação geral é a base do juízo divino. Porque Deus já se revelou na criação, todo homem, toda mulher já está previamente condenado. Se um homem, uma mulher busca salvação, busca uma boa nova, ele tem que correr para o evangelho dado na Sagrada Escritura, para aprender da Sagrada Escritura quem é Jesus, Filho de Deus, descendência de Davi, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ok, eu acho que até aqui tudo bem. A leitura tradicional dessa passagem, geralmente é aplicada para pessoas que nunca ouviram Jesus, a bárbaros além fronteira. Será que é assim? Versos 20 a 23. Paulo continua aprofundando o ponto dele aí. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Há, por assim dizer, uma assinatura divina na criação. Deus, por assim dizer, deixou de si mesmo uma espécie de autógrafo que a nossa perversão, nosso pecado não consegue divisar, isto é, Deus como aquele que tem o eterno poder, aquele que é divino, aquele que é eterno, ou aquele que é soberano, etc. e tal. Aí Paulo diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Que homens? A quem então Paulo está se referindo aqui? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quem que buscava esse tipo de culto no Império Romano? Os bárbaros além fronteira? Talvez, mas será que a passagem refere-se a bárbaros aqui? Quem Paulo está mirando aqui nessa passagem extremamente dura e difícil? Quem que adorava no mundo romano? Homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Vamos dar uma olhada aí. Coloca um slide aí. Aqui você tem algumas estátuas de imperadores romanos. Quem eram adorados do mundo romano? Os imperadores. Quando o imperador morria, ele era deificado, e como ele era chamado? Ele era chamado de Filho de Deus. Quem Jesus é? Filho de Deus. Quem Jesus é? Descendência de Davi. Ele vem da linhagem messiânica. Jesus vem da linhagem real. Olha a colisão. Olha o choque de noções diametralmente opostas de salvação. Você tem uma estátua de Augusto, você tem uma estátua de Tibério, uma estátua de Cláudio, imperadores que vieram um pouco antes de Nero, que é o imperador que dá o contexto aqui para a carta aos Romanos. Então, no contexto da carta aos Romanos, quem adorava homens corruptíveis? A própria estrutura de poder do Império Romano. Vamos avançar mais um pouquinho. Você tem agora uma imagem de moedas aí. É bem interessante essas moedas. A moeda da minha esquerda aqui, um denário de Augusto, você tem lá, é um denário que circulou no Império Romano após a morte dele, e numa das faces está escrito Divino Augusto. Uma vez morto, Augusto foi deificado, a sua esposa também depois de morta foi deificada, eles eram servidos, por assim dizer, pela população do Império como se fossem divinos. Homens corruptíveis. Você tem um denário ali de Tibério, escrito ali, um áureo, melhor, de Tibério, escrito ali, está dizendo que ele é o pontífice máximo. Ele era o sacerdote, principal sacerdote de todo o Império Romano, que oficiava os cultos ao divino Júlio, ou ao Júlio deificado. Você tem ali um denário de Cláudio com uma divindade, e curiosamente você tem ali uma moeda de Nero, um sestércio de Nero, e curiosamente numa das faces está o imperador fazendo o que a gente chamaria hoje de justiça social, dando dinheiro para as pessoas carentes em Roma, uma forma aí dele devolver um pouco dos impostos que eram recolhidos em todo o império. Ok, então o que a gente está vendo aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que quem adorava homem corruptível era justamente a estrutura de poder romana. Ok, e aves, quadrúpedes e répteis. Ok, vamos avançar mais uma imagem aí. Quem desfilava pelo mundo romano carregando uma ave, uma águia, áquila, eram as legiões romanas. Pelo menos 22 ou 24 legiões romanas espalhadas por todo o império. Elas desfilavam com aves, como símbolos de divindade, de poder por meio do império. Você tem ali um estandarte que tem uma mãozinha, tem a águia do lado, tem a mãozinha do outro. Alguns de vocês já têm escutado aqui alguns palestrantes falar de sacramento, eu devo usar essa expressão amanhã à noite, mas o que era o sacramento? O sacramento era o juramento que um recruta prestava primeiro à sua unidade militar, à sua legião, e depois ao imperador de ser leal até a morte. A sua unidade militar é o imperador. Ele prestava o seu juramento, o seu sacramento perante toda a unidade reunida. Ok, homem corruptível, aves. Beleza, onde estão então as quadrúpedes e répteis? Mais uma imagenzinha aí. Cada legião tinha um nome. Como qualquer unidade de elite, ela tinha o seu nome e o seu símbolo. E quais são os símbolos das legiões romanas do primeiro e no segundo século depois de Cristo? Elefante, javali, touro, escorpião e por aí vai. Quem que Paulo está descrevendo aqui? Presta atenção, quem Paulo está dizendo que está debaixo da ira de Deus, do desprazer divino? Os poderosos em Roma. Aqueles que detêm a estrutura de poder romano está debaixo da ira santa do próprio Deus. Ok, vamos avançar mais um pouco aí. Vocês conhecem o restante da passagem, versos 24 a 27, você vê aí a reação de Deus. Deus entrega essas pessoas a uma disposição
há pecados e paixões infames, e do verso 28 ao verso 32, você vê a disposição mental reprovável dessas pessoas. Quem Paulo está descrevendo aqui? A família imperial, casa de César. Deixa eu ler para vocês uma passagem de uma obra clássica chamada A Vida dos 12 Césares, de Suetônio. Obviamente, a gente tem que ler essa obra com suspeição, ela foi escrita no 2º século depois de Cristo. Suetônio era um republicano, detestava a casa imperial, e obviamente ele coloca algumas críticas muito sarcásticas, muito mordazes e pesadas aqui, à dinastia, especialmente à dinastia Júlio-Claudiana. Mas olha o que ele escreve sobre Nero aqui. Ele está falando um pouco aí dos vícios que Nero tinha. Ele diz: sem falar das relações sexuais com homens livres e das suas libidinagens com mulheres casadas, deflorou uma virgem vestal rúbia. Muito pouco faltou para que não desposasse sua liberta Ateia. Com essa intenção, subornara personagens consulares para que jurassem ser ela oriunda de estirpe real. Ele queria casar com a escrava. Esforçou-se mesmo por transformar em mulher, arrancando-lhe os testículos, o jovem Sporo. Carregou-o em régia pompa, observando todos os ritos esponsálicos, e o tratou como verdadeira mulher. Não foi sem espírito que alguém a propósito asseverou que o gênero humano estaria bem contente se o pai de Nero, Domício, tivesse tido semelhante esposa. Paramentou Sporo com os adornos das imperatrizes, conduziu em liteira e o acompanhou às assembleias aos mercados na Grécia e mais tarde em Roma, às sigilárias, cobrindo-o a cada passo de beijos. Ninguém duvida que tenha desejado coabitar com sua própria mãe e que desse intento tenha sido dissuadido pelos próprios inimigos dessa mulher feroz e difícil de ser contida, sob o temor de que, se viesse a prevalecer daquele gênero de prestígio, sobretudo depois que ele admitira, entre as suas concubinas, uma cortesã que parecia muito, disse com Agripina. Narra-se, inclusive, que toda vez que andava em liteira com sua mãe, satisfazia com ela seus apetites incestuosos e provava esse fato com as manchas apresentadas pelas suas vestes. Isso, Suetônio escrevendo mais ou menos no começo do 2º século sobre Nero. E não é exatamente o tipo de comportamento que é descrito do verso 24 ao verso 32? Vamos dar uma olhada aí bem rapidinho. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, etc. Por causa disso, os entregou, segunda vez na passagem, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Aí depois ele continua, abrindo ainda mais o leque de pecados, verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ok, como um crente em Roma leria essa passagem? Faz sentido o que eu estou colocando para vocês aqui? O crente em Roma, trabalhando na sua quitanda, ele está vendo lá uma corte romana desfilando na frente dele, com estandartes, escudos, as bandeiras da tropa. Ele conhece as fofocas que rolam da casa de César, da casa imperial. E aí? Qual o ponto de Paulo aqui? O que Paulo quer mostrar é que aqueles que detinham poder em Roma estão debaixo da ira santa de Deus. Aqueles que, para os homens, eram divinos, poderosos, alvos de culto e adoração, não são nada perante o Altíssimo. Paulo agora está pronto a oferecer à igreja de Roma uma mensagem muito mais poderosa, muito mais profunda, muito mais bonita do que as mensagens que vêm do império. Só para colocar toda a passagem em contexto, a gente está tratando aqui de Romanos 1, verso 18 até o verso 32. Quando você se move para o capítulo 2, verso 1 a 16, Paulo vai repetir no verso 5,
que a ira de Deus é derramada sobre algum tipo de homem aqui que é descrito, algum tipo de ser humano aqui descrito. Quem é o ser humano descrito do capítulo 2, verso 1 até o verso 16? Os moralistas. Aquele que diz para Paulo, Paulo, é isso aí, eu sou republicano, eu não cometo esse tipo de pecado. Provavelmente Sêneca, que está em vista aqui, que era o preceptor de Nero, um homem íntegro, reto, um estoico. Só que o que Paulo diz aqui é o seguinte, ao mesmo tempo que ele condena o que é feito exteriormente, ele quebra a lei que Deus gravou no coração de todo homem e toda mulher em si mesmo. Em outras palavras, ele aponta um dedo para julgar outro e tem 3 dedos apontados para ele. Então, o que ele quer colocar aqui, o que Paulo coloca para a gente aqui, é que os poderosos estão debaixo da ira divina, os moralistas estão debaixo da ira divina, e finalmente, do capítulo 2, verso 17 ao 3:8, os religiosos também estão debaixo da ira divina. Porque o Deus eterno não vem trazer religião. A religião pressupõe uma escada que você pode chegar ao Altíssimo. Torre de Babel, uma impossibilidade. O Evangelho é uma boa nova que vem de Deus, capítulo 1, verso 1 a verso 7, vem de Deus a nós, no Evangelho dado aos profetas lá atrás, no passado. Então, qual o ponto de Paulo? Paulo encerra todo o gênero humano debaixo da ira santa de Deus. Não há ninguém aqui que escape. Você vê isso em Romanos 3, 9 e 21. Todos somos pecadores. Todo homem, sem Deus e sem Cristo no mundo, está debaixo do desprazer divino. Mas aí a gente divide a passagem. Os poderosos, eles estão debaixo da ira de Deus. Aqueles que têm poder desse lado da existência, que acham que são deuses, ou exigem culto para a estrutura que dá suporte à sua vida política, à sua carreira política, eles estão debaixo da ira santa de Deus. Os moralistas estão debaixo da ira de Deus. Mesmo os religiosos também estão debaixo da ira de Deus. Poder, moralidade e religião não conecta ninguém com Deus, não leva ninguém a ser aceito por Deus. Somente o Evangelho do Filho de Deus com poder é que conecta pecadores com o Altíssimo. Esse é o ponto de Paulo. E aqui, a gente tem que fazer uma pausa. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho, eu pulei uma citação que eu queria ler. Uma citação, volta só um slide, Rubner, por favor. Uma citação de N.T. Wright. Volta um pouquinho. Aí. N.T. Wright é um dos principais eruditos do Novo Testamento hoje. Olha o que ele diz aí. Nos dias de Paulo, o culto ao imperador era a religião que se propagava mais rapidamente no mundo do Mediterrâneo. Na própria Roma, os imperadores não exigiam honras divinas, completas, mas eles adotavam o título Filho de Deus. O Deus em questão sendo um recém-falecido e recém-deificado predecessor. Isso vai mudar em 90 depois de Cristo. Quero dar uma palavra muito rápida sobre o contexto de Apocalipse. Houve a mudança. Até Nero, o imperador só era deificado após a sua morte. Aí o título dele era Filho de Deus. Ok? Continuando. E nas províncias da Grécia e Turquia até o Oriente Médio e Egito, deificação era o padrão. Então, ainda que o imperador vivo não se apresentasse como Deus, como Filho de Deus, ainda assim, em fronteiras fora de Roma, ele era adorado como tal. O povo tinha adorado governantes antes. Por que não deviam Augusto e seus sucessores, com seus extraordinários poderes, dominando todo o mundo da época, receber as mesmas honras divinas? Ok, vamos avançar então. Queria fazer uma pausa. Quando a gente começa a entender esse contexto, a gente começa a notar a seriedade, a absoluta seriedade de Paulo em Romanos 1, 1 a 7. Quando ele fala de evangelho, de Jesus Cristo como Senhor, Jesus descendente da linhagem davídica, Jesus Filho de Deus com poder, Jesus ressuscitado, comunidade multiétnica, gregos, bárbaros, judeus, letrados e iletrados, homens e mulheres, isto era uma mensagem altamente subversiva. O que Paulo está fazendo aqui é confrontando o poder de Roma, os deuses pagãos que estão por trás desse poder, com uma mensagem nova que é o que a gente chama de evangelho. Essa mensagem trata do Jesus ressuscitado, o Messias, o verdadeiro Senhor do mundo, e que tem como alvo a adoração multiétnica do único Deus verdadeiro. Dá para perceber as implicações políticas disso? A mensagem de Paulo era chocante. Ela não é explícita.
Paulo não é um kamikaze, um suicida. Ele não quer abrir uma guerra com Roma. Como a gente vai ver daqui a pouco, a mensagem de Paulo vai muito além da mera desobediência civil. O que Paulo oferece aqui é um outro tipo de mensagem que é muito mais poderosa do que a mensagem do império. Aliás, eu estou usando essa palavra poder conectado ao império, mas se você ler detalhadamente Romanos, a gente vai chegar a Romanos 13 já, Paulo nunca usa a palavra poder para se referir à estrutura imperial e às autoridades constituídas. Nunca. A palavra poder é usada exclusivamente para Jesus Cristo e para a mensagem que é revelada nesse único Salvador. Aí a gente pode conectar os pontos aqui, por exemplo, Romanos 1, 1 a 7, depois Romanos 1, 16 e 17, Romanos 10, 9 a 13. Eu não vou ler a passagem toda. Essa passagem, esse texto está no coração do debate a respeito da justiça divina e da onipotência divina. César exigia ser reconhecido como Senhor. César exigia culto. Olha o que Paulo diz aí em Romanos 10, 9 a 13. Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Foi por isso que os crentes foram perseguidos. Por isso que 8 anos depois, Nero começa a perseguir os cristãos. Porque os cristãos reconheciam um único Senhor, Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. O que Paulo está estimulando os crentes em Roma a fazerem? Testemunharem que há um único Senhor em todo o mundo. Esse único Senhor é Jesus Cristo, da descendência real de Davi, de um outro país, nascido em outro país, o encruzilhado do mundo antigo. E a gente sabe, me colocando aqui como um alvo da carta, né? A gente sabe que esse Jesus é o único Senhor, porque ele não só é da descendência de Davi, mas ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito Santo e ganhou o nome que ninguém tem, Filho de Deus com poder. Subversivo isso. O crente em Roma leria isso, talvez com um pouco de receio. Opa, tomara que essa carta aqui não bata nos frumentari, que eram os agentes secretos do imperador. Mas olha que legal. Nós aqui, homens, mulheres, letrados e letrados, escravos. Havia escravos, você procura depois Romanos 16, Paulo dá a lista dos seus amigos em Roma, ele vai citar um homem chamado Quarto. Quarto era um escravo. O escravo perdia nome, ganhava um número. Esse escravo, aquela senhora que ganhava o dia tingindo roupa num rio sujo em Roma, agora essa pessoa é parte de um novo reino e segue agora um Filho de Deus que não tem ninguém com quem venha competir com ele. O Filho de Deus com poder, que é o próprio Jesus Cristo, e a ressurreição dele dentre os mortos prova esse ponto. Mais uma citação de N.T. Wright aqui. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, ele não estava oferecendo uma religião bondosa ou uma fé separada do mundo do poder romano. Ele estava enfrentando o poder imperial diretamente. Nas linhas introdutórias dessa carta que nós lemos, Paulo anuncia que está indo para Roma como mensageiro das boas novas de Deus, as novas sobre seu filho, o herdeiro real de Davi. Em Salmos, o rei davídico dominaria o mundo inteiro. Lembra? O evangelho foi dado na Escritura pelos profetas. E o que os profetas falavam de Jesus? Salmo 2, por exemplo, um salmo tipológico, que o Filho de Deus, o especial Filho de Deus, dominaria todo o mundo. E ai daquele que se levantasse com ele, seria despedaçado por um bastão, ao mesmo tempo que Yahvé gargalha do céu contra aqueles que se levantam contra o seu ungido, o seu filho. A ressurreição marcou Jesus como Filho de Deus. Ele é agora o verdadeiro Senhor do mundo, exigindo submissão dos judeus e dos gentios também. Paulo não se envergonha das boas novas, porque essa mensagem, o anúncio de Jesus como Messias e Senhor ressuscitado, o único Deus verdadeiro, revela salvação e justiça para o mundo inteiro. Qual é um problema que nós estamos enfrentando hoje no Ocidente, também no Brasil? Por causa de um conceito também revolucionário de secularização, a noção é o seguinte: nós crentes podemos manter nossa fé, mas a nossa fé deve estar circunscrita, quando muito, a nossa casa e a nossa igreja.
A Epístola de Romanos colide contra essa noção igual uma carreta carregada. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nossa fé tem que é para ser expressa com força, com paixão, com graça, com misericórdia também na esfera pública. Porque os poderosos também estão debaixo do julgamento divino. A ira de Deus está sobre eles. Os pecados deles testemunham que Deus os entregou à sua própria perfídia, sua própria iniquidade e transgressão. Então, o ponto de Paulo é: nós aqui, diante da ira de Deus sobre os poderosos, não devemos nos intimidar, mas devemos estar prontos a expressar essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, Jesus como único Senhor, também na esfera pública. Caminhando para o final, Romanos 13 agora. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor essa passagem, uma passagem tão abusada. Infelizmente, por exemplo, na época da junta militar aqui no Brasil, muitas vezes a passagem foi usada, essa passagem de Romanos 13, 1 a 7, para justificar um tipo de conformismo frente à junta militar. Talvez mais sério, na época do nazismo, quando a Alemanha esteve debaixo do nazismo entre 1933 e 1945. A noção aqui é que um cristão tem que se conformar, mesmo diante de um governo totalitário e autoritário. Agora, como justificar essa leitura rápida dessa passagem de Romanos 13, 1 a 7, à luz de tudo que a gente já viu? Como o crente em Roma, o judeu, o grego, gente simples, gente humilde, nada diferente de nós aqui, como é que ele entenderia sua relação com as autoridades constituídas até o momento? Talvez, à luz de tudo que a gente já viu aqui, a tendência seria o seguinte: estamos livres dos grilhões do imperador. A gente não tem mais que dar obediência a cônsules, senadores, isso aí vai tudo acabar. Para lembrar de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, o sopro da boca de Cristo acabará com essa paródia de Cristo, esse anticristo. Ok, o que Paulo faz aqui? Ele diz: calma, vai devagar. De um lado, Paulo, sagazmente e com muita coragem, ele dessacralizou as autoridades constituídas. Tudo que ele fez, tudo que a gente está vendo até agora, é Paulo subversivamente colocando a estrutura de poder do mundo romano de perna para o ar ou de cabeça para baixo. E mostrando que há uma outra via poderosa, da qual não se envergonha, que é o Evangelho de Cristo Jesus, de Cristo Messias, de Cristo que é o descendente de Davi. E isso, o fato de ele ser filho de Deus, com poder, é provado porque ele ressuscitou dentre os mortos. Então, o que Paulo ensinou para os crentes em Roma e quer ensinar para a gente aqui? Vamos por partes aí. Também não vou poder ler toda a passagem, só vou mencionar alguns trechos dela. Um ponto importante é que, antes de entrar na passagem propriamente dita, Paulo não usa os vocábulos, ou melhor, os títulos honorários que eram empregados para as peças políticas da época do mundo romano. Ele não diz aqui: todo homem esteja sujeito aos imperadores. Ele não diz aqui: todos os homens estejam sujeitos aos cônsules ou ao senado. Ele usa a palavra genérica aqui, esse é um ponto. Isto é, o ensino de Paulo aqui, o que Paulo quer ensinar para a igreja em Roma, é um ensino atemporal. Ok? Um ensino que se adequa a todo o tipo de tempo que a igreja esteja militando aqui desse lado da existência. Então ele começa dizendo, em primeiro lugar, que é Deus quem institui toda a autoridade. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, e aqui é uma referência às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nota que Paulo não está dando nome aqui. Paulo não está dizendo: olha, Deus ordenou Nero, Deus predestinou Cláudio. Ele está falando de uma certa estrutura de ordem que Deus estabeleceu na criação. E o ponto importante aqui é que, na passagem, o único absoluto não são as autoridades constituídas. É Deus que estabelece as autoridades constituídas. Nota que mesmo Paulo, lembrando que o crente tem que honrar, por assim dizer, o Estado, Paulo relativiza o poder do Estado. Se o Estado é a autoridade constituída, é
porque ele tem uma autoridade derivada de Deus, que é a autoridade máxima, que é a única fonte de autoridade do Estado. Então esse é um primeiro ponto em Romanos 13, é Deus quem institui a autoridade. A autoridade é delegada, só Deus detém todo o poder na Epístola de Romanos. Lembra, a passagem poder nunca é empregado para personagens políticos ou em situações políticas em Romanos. A gente hoje, essa linguagem de poder virou comum, é lugar comum para a gente hoje. A praça dos três poderes, os três poderes da República, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, etc. e tal. É uma linguagem comum, é uma linguagem de força, de intimidação também. Mas em Paulo, só Deus tem todo o poder, só o Evangelho é poderoso, só Jesus é poderoso. O que tem-se aqui é o Deus poderoso dando autoridade para algumas pessoas ou para um tipo de estrutura, mas a pergunta é, para quê? Aliás, antes de avançar, desculpa, eu estou indo muito rápido aí. Então, o que Paulo estabelece aqui, antes de avançar para que a autoridade, Paulo estabelece um princípio que Jesus mesmo já havia estabelecido nos evangelhos. Vocês lembram? Os fariseus chegam a ele com uma moeda com a face do imperador, e para testar Jesus, perguntam a Jesus se é lícito dar imposto, ou pagar imposto ao imperador. E ele pergunta a face de quem está gravada na moeda. E Jesus diz, resposta, quando ele diz, a face do imperador, de César. Aí Jesus diz, dá a César o que é de César. Ok. Se Jesus tivesse parado aí, não havia nenhum problema. Ok? Mas Jesus foi adiante. E ele diz, dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus ensina, e o que Paulo dá prosseguimento aqui, é que há uma separação de esferas entre a igreja e o Estado. O que nós temos aqui são esferas distintas. Eu não vou entrar num ponto aqui, os teólogos vão debater se haveria autoridade constituída se não houvesse queda. Ou, colocando de outra forma, a autoridade constituída foi criada em Gênesis 1 ou só depois em Gênesis capítulo 3, quando nossos primeiros pais caem. Não vou entrar no ponto aqui. A gente deixa isso aberto por hora, que nem interessa o argumento aqui. Mas o ponto de Paulo é o mesmo ponto de Jesus. Já que Deus estabelece toda a autoridade, essa autoridade tem um poder limitado. De certa forma, a esfera da igreja ajuda também a limitar a esfera do Estado. Colocando de outra forma, a igreja não deriva a sua existência do Estado. Aliás, em Romanos, a igreja vem antes até mesmo do que o Estado. Em Romanos 1, Romanos 1, 8 a 15, Paulo fala, ali ele descreve qual é esse povo reunido como igreja agora por causa do poder do Evangelho. A gente já viu há pouco, gregos, bárbaros, judeus, livres, escravos, letrados e letrados. Essa é a nova comunidade que o Messias reúne, congrega em si mesmo, uma comunidade multiétnica, que é separada do Estado. A igreja não deriva sua missão, sua autoridade do Estado. Assim também o Estado não deriva a sua missão da igreja. São esferas distintas, esferas separadas. Ponto 3. Paulo lembra, antes de entrar na razão de Deus estabelecer autoridades, Paulo lembra que o cristão, então, deve estar sujeito às autoridades superiores, versos 3 e 4, por dever de consciência. E aqui a coisa começa a ficar um pouco complicada. Nós somos chamados, então, a honrar a autoridade, a honrar a estrutura que Deus, por assim dizer, coloca sobre a nação, por dever de consciência, não por coação. Aí entra a minha pergunta: como saber se a autoridade é legítima? À luz dessa passagem. Em ditaduras, a passagem é usada para sugerir que nós devemos obedecer à autoridade, ao Estado, em toda e qualquer circunstância. Mas espera aí, em Atos 5, quando confrontados com uma ordem iníqua, por parte das autoridades constituídas, Pedro e João vão dizer, olha, importa obedecer primeiro a Deus, ou importa obedecer antes a Deus do que as autoridades. Quando elas colidem, há uma escolha rápida por meio do cristão, que é ficar do lado de Deus contra as autoridades. Como conciliar essa passagem com Romanos 13? Paulo aqui, versos 3 e 4, ele delimita o poder da autoridade. O alvo da autoridade,
poder não, né? Ele delimita o alcance da autoridade. O poder é só de Deus. E o que a autoridade é chamada ou constituída a fazer pelo próprio Deus? Versos 3 e 4. Os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor da autoridade. Serás premiado, recompensado pela autoridade. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Antes de chegar na questão da espada aí, e nota, diferente de alguns livros, Paulo não fala do poder da espada, ele só menciona a espada. O verso 4 vai usar uma palavrinha que se perde em nossa tradução 2 vezes, ministro. A palavra original é diácono. Deus estabelece a autoridade como uma espécie de servidor, um diácono, para recompensar aquele que faz o bem e para punir o mal. E punir aqui é punir mesmo. A espada aqui não é para fazer carinho. A espada é um instrumento de morte, não de tortura, mas de morte, de execução, de punição. Então, como é que a gente sabe que uma autoridade é legítima? À luz de Romanos 13, quando essa autoridade, ela recompensa aqueles que fazem o bem, elas dão louvor àqueles que fazem o bem e servem, são diáconos os que fazem o bem, protegendo-os contra os maus. Como a gente sabe se um governo é legítimo? À luz de Romanos 13, se esse governo, ele recompensa aquele que faz o bem, ele premia o que faz o bem, mas do outro lado ele pune os facínoras, pune os criminosos, pune os malvados. E aqui a gente tem um desafio perante nossa cultura. Uma cultura, como diz um colega, onde o errado é o certo é o errado. Uma autoridade que deixa de recompensar o bem e deixa de punir o mal, ainda é autoridade legítima? É essa a pergunta que a gente tem que fazer à luz de Romanos 13. O ponto de Paulo, me parece, é que quando uma autoridade se desvia desse alvo, ela perde legitimidade. Ela deixa de ser autoridade constituída por Deus. E aí o cristão pode confrontá-la, pode exortá-la, pode mudar de estado, mudar de país, e junto com, para citar Calvino, junto com aquelas outras pessoas ligadas ao governo, talvez remover um governante corrupto, como a gente já teve aqui no Brasil o caso do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Nota que Paulo, do nada, ele vem criticando os poderes. Paulo vem criticando os poderosos. Vem lembrando que todo poderoso se adora a si mesmo, se adora a sua própria força, ele está debaixo da ira divina e a prova disso são os pecados que eles cometem. O cristão é salvo apenas e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, e a prova de que Jesus é o verdadeiro Messias é que ele ressuscitou dentre os mortos. Mas, do outro lado, Deus, ele outorgou autoridade para algumas pessoas. Deus, por assim dizer, criou algumas estruturas onde o bem é premiado e o mal recebe sua punição. E por isso a gente paga imposto. Nota que há uma causalidade da passagem. Nós não pagamos impostos. Aliás, o ponto de Paulo aqui não é que imposto é uma obrigação imposta a nós ou colocada sobre nós. Antes, ao pagar impostos, nós reconhecemos que essa autoridade é uma autoridade legítima e constituída. Quando ela recompensa atos bons, quando ela compensa civilidade e pune maldade. Gente, se a minha leitura aqui é correta, me corrijam se eu estiver cometendo algum desatino aqui com o texto, nós temos um desafio para a nossa cultura, onde o mal tem sido premiado, onde 50 milhões de compatriotas morrem por ano por arma de fogo, isso é dado do Ministério da Saúde, ok? E onde nós somos extorquidos por uma carga brutal de impostos sem nenhum retorno do Estado. O papel do Estado aqui não é igualar as pessoas. O papel do Estado aqui, prima facie, é proteger os bons e punir os maus. Ok?
e por isso o Estado é reconhecido como, verso 6, de novo ministro de Deus. A palavra aí usada é uma palavra empregada para servos. Paulo usa a palavra diácono 2 vezes no verso 4, aqui ele muda a palavrinha no grego, lembrando que o Estado é servo. Qual é o ponto que é curioso aqui? Toda a nossa abordagem com as autoridades constituídas aqui no Brasil é uma abordagem medieval, literalmente. Como é que você trata a autoridade? Vossa Excelência, tem aqueles pronomes de tratamento pessoal, a gente aprende isso na escola, toda uma reverência. O que Paulo está lembrando aqui? Que as autoridades constituídas, legítimas, se cumpre aquilo que Deus, Supremo Senhor, propõe a elas e exige delas, essas autoridades são nossos servos. São servos, são servidores do povo. Viram tudo de cabeça para baixo. Por isso que os reformadores, século XVI, inventaram república e deram os primeiros passos, por exemplo, para governo constitucional, para federalismo, etc. Mas eu estou me desviando aqui, meu horário já estourou, eu preciso completar com algumas questões aqui. Deixa eu ler uma frase de N.T. Wright, e eu quero só dar pontos muito rápidos aqui de aplicação para a gente. N.T. Wright diz: Paulo clama que seus leitores obedeçam às autoridades, mas isso é mais subversivo do que muitas vezes se imagina. Os dominantes não são divinos. Eles devem responder a Deus. Deus quer ordem, não caos. E aqui também não justifica totalitarismo, junta militar. O crente não flerta com esse tipo de coisa. Ok? Não há menção aqui de ultrapassar a tirania oficial dos governantes indicados apenas para tê-los trocados pela tirania não oficial dos bárbaros, dos fortes ou dos ricos. A revolução que Paulo tem em mente é mais profunda do que mera desobediência civil. É sobre dar ao Messias davídico submissão total, que nos seus dias era exigido por César. Afinal de contas, César matou Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Se Jesus era o verdadeiro rei, César não era. Alguns pontos para nós encerrarmos aqui. Primeiro ponto é de aplicação, bem rapidinho. O Evangelho tem implicações para todas as esferas da vida, inclusive para questões políticas. Primeiro ponto meu aí. Okay? Nota que a noção de Paulo de supremacia de Deus, de Evangelho, é grandiosa. Não toca apenas a minha salvação pessoal, mudança do meu coração, toca todo o cosmos. Toca os poderes, para usar a linguagem corrente, os poderes constituídos aqui e agora. O que Paulo, ousadamente, como apóstolo, exige é que todos se dobrem perante o Messias, Jesus, morto e ressuscitado. Então o Evangelho tem implicações para toda a vida. O Evangelho tem aplicações para toda a existência. Segundo, o Evangelho ensina que igreja e Estado são esferas distintas, igualmente estabelecidos por Deus, mas com papéis distintos na criação. Desconfie de linguagem religiosa aplicada à política. E esse é um ponto. Eu ouvi uma palestra daquele filósofo Luiz Pondé, brilhante. Ele diz mais ou menos o seguinte, 2 frases que ficaram gravadas na minha cabeça. Ele diz mais ou menos o seguinte: nos últimos 200 anos, a política substitui a religião como instrumento de salvação. Esse é um ponto. Segundo ponto, depois de falar um pouco de quem Jesus era e quem Barrabás era à luz dos evangelhos, lembra que Barrabás era um revolucionário, era um sicário, um guerrilheiro. Aí Pondé, que não é um membro de igreja evangélica, ele diz mais ou menos o seguinte, no evento, que se hoje nós, dentro da igreja, tivéssemos que escolher entre Jesus ou Barrabás, escolheríamos Barrabás. Igreja e Estado são esferas separadas. A linguagem delas não pode se confundir. O livro de Esther mostra esse ponto. O livro de Esther é, junto com Cantares, o único livro na Bíblia onde o nome de Deus nunca é mencionado uma única vez. Por quê? Porque aqueles que servem a Deus na esfera política não precisam usar o nome de Deus para justificar o seu trabalho como pessoas ligadas ao palácio, ligadas ao rei ou até mesmo à rainha. Deus está por trás de Esther. Lembra de Esther capítulo 4 ou 3, quando Esther tem medo de Assuero, Mordecai a confronta. A linguagem ali não fala de oração nem de Deus, mas a noção de oração, a noção de providência, a noção de Deus está por trás daquela passagem. Igreja e Estado são esferas distintas. 3.
precisamos lembrar que Deus institui as autoridades, mas delimita a sua esfera de influência. Há limites para o Estado que Deus estabelece na criação. Isso é uma ironia na nossa história política recente. Ano passado, nós tivemos mega manifestações no Brasil inteiro. As maiores manifestações ocorridas no país desde a proclamação da República, nunca houve, na verdade, algo como nós vimos ano passado. Ao mesmo tempo, as pessoas reclamavam do serviço oferecido pelo Estado, elas pediam mais Estado. O Estado tem que ter limites. O Estado não pode tudo. O limite dele, de um lado é a igreja, o outro limite é a família, outro limite é o indivíduo, outro limite é a arte, a economia, por aí vai. O Estado não pode tudo, há limites para o Estado. Quarto ponto, deve-se respeitar as autoridades, mas não quando elas se tornam a besta que saía do mar. Aí eu menciono Apocalipse 13. O que representa aquela besta que sai do mar? Um poder total. Apocalipse é escrito mais ou menos entre 90 e 95, quando o imperador chamado Domiciano, ele governa o império. Toda aquela extensão. O que Domiciano faz? Para horror do Senado e horror de muitos cristãos. Ele, diferente dos seus predecessores, exige ser cultuado como Deus vivo. Ele exige ser tratado como filho de Deus, que era um título que era dado apenas a imperadores mortos. Agora, esse novo desafio que é imposto à igreja é tratado de outra forma. Para um Estado total, nada de respeito. O Estado total é uma besta. E Apocalipse aqui exige nossa imaginação. Leia a passagem depois e tenta imaginar aquele bicho saindo do mar. É um negócio horroroso, disforme, bruto. Há um dragão por trás e soprando, só que ele vai ser esmagado, destruído pelo Cordeiro, pelo Messias prometido. Quinto ponto. Não vou ler o quadro, mas a gente tem que rejeitar quem mistura evangelho e ideologia. O evangelho não é uma mensagem ao lado de outras mensagens. O evangelho é a suprema mensagem. É a mensagem a respeito de Jesus, crucificado e ressurreto, descendente de Davi, filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Desconfio de pessoas que começam a misturar a fé cristã, a mensagem cristã com alguma bandeira política, com alguma noção de política. Fique esperto, usando textos para justificar algum tipo de postura quanto à mudança social, etc. e tal. O evangelho não pode ser confundido com ideologia. Por último, a gente deve orar pelas autoridades, não apenas para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, mas também porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok. Ninguém detém um monopólio de interpretação. O apóstolo Pedro vai dizer que toda escritura, não há escritura que seja de particular interpretação. A noção de Pedro, bíblica, é que a Bíblia tem que ser lida em comunidade. O que eu coloco diante de vocês é uma tentativa de entender a Sagrada Escritura à luz do mundo daquela época e tentar ouvir essa Escritura hoje, aqui e agora. Estou aberto a correções, sugestões, ponderações, mas o ponto é, nossa lealdade é só a Deus e ao seu Filho, único Messias, Jesus Cristo, ressurreto entre os mortos por obra do Espírito Santo. Por isso, eu termino com uma frase do Leslie Newbigin. Ele diz: a igreja primitiva não se enxergava como uma sociedade religiosa, privada, que competia com outras para oferecer salvação pessoal a seus membros. E essa é a nossa tentação. Diante da pressão do Estado, da secularização, ok, vamos nos reunir na nossa igreja, aqui nossa igreja é uma fortaleza, nossa casa a gente busca a Deus. Não era assim que Paulo via a fé cristã. Não é assim que Paulo via o evangelho, não é assim que os primeiros cristãos viam o evangelho. A igreja primitiva se considerava um movimento lançado da vida pública do mundo, desafiando cultos públicos do império, reivindicando a lealdade de todos, sem exceção. Por isso, a melhor forma de terminar essa palestra é: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor rompeu o abismo e veio a nós. Deus, nós somos sem Ti, sem Teu Filho, nada. Nós somos pecadores perdidos, mas
por pura graça e misericórdia, por graça graciosa, tu vieste a nós na pessoa do teu Filho. O Senhor suscitou fé em nós, o Senhor nos levou a abraçar o crucificado. Ó Deus, que essa palavra do Evangelho não se aparte da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente. Antes, enche-nos de amor, de devoção, de alegria, de operosidade para pregoar esse Evangelho a tempo e fora de tempo. Ó Deus, ajuda-nos a pregar com paixão, com garra, com amor, a mensagem da supremacia do Teu Filho, o único Messias, descendente de Davi, o verdadeiro e único Filho de Deus, morto, ressurreto por causa dos nossos pecados, aquele que tem o nome que nenhum outro tem, aquele ao qual todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra se ajoelhará e dará glória, glória por toda a eternidade. Ó Deus, com essa mensagem, com esse Evangelho na mente, na boca, no coração, ajuda-nos a cobrar que aqueles que estão acima de nós em autoridade sejam servos desse país. Ajuda-nos a lembrar que dos ri, o Senhor debocha daqueles que acham que têm todo o poder desse lado da existência. Ó Deus, com humildade, com amor, com paixão, ajuda-nos ousadamente a chamar todo homem, toda mulher em nosso país a se colocar debaixo dessa grande nova, dessa boa nova de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Porque é por Ele que oramos. Amém.